Boa noite, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nessa noite, eu quero orar com você e por você, pedir para que Deus te fortaleça, que Ele te renove e que Ele te dê uma noite de sono reparadora, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje, Deus Ele me tocou no meu coração para me entregar uma palavra a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Deus, Ele tocou no meu coração para que eu fale e que eu leve o que Ele quer, o que Ele precisa que você saiba. Ele quer cuidar de você e Ele quer tirar toda a ansiedade do seu coração. Deus, Ele quer tocar no seu coração e no seu corpo. Ele quer tirar toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a dor. Ele quer trazer paz para o seu coração. Deus, Ele quer tirar esse fardo pesado e trazer paz e calmaria. Você crê? E hoje eu quero entregar uma palavra da parte dele, que ele mandou eu falar a cada um de vocês nessa noite. Essa palavra, tenho certeza que vai trazer ânimo e força para o seu coração. Ânimo, força e renovo para você. Você crê? Essa palavra vai ser contada no livro de João, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 4, do versículo 5 a seguir. Livro de João, capítulo 4, do versículo 5 a seguir. Nesse momento, eu peço que você só me ouça, tá? E depois você lê, mas nesse momento só me ouça, porque a Bíblia diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo seu praticar, pelo seu colocar em ação, na sua prática. Então, nesse momento, só me ouça. Vai se contar um livro de João, capítulo 4, do versículo 5. Está assim, ó. E foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhes, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, e sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água. O poço é fundo. O poço é fundo. E Jesus disse-lhes: Jesus disse-lhes: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias água viva. E disse-lhe a mulher: aonde, pois, tem água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não morra de sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu. Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso você disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes. Não adoram o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem a hora, agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adorem. Deus ele é espírito,
e importa que os adorem e adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Preste atenção. A Bíblia vai dizer nesses versículos que Jesus, em mais uma das suas caminhadas, pregando o evangelho pelas redondezas, ele decide passar por Samaria. Ouça bem, ele decide, não. Jesus já tinha um propósito naquele lugar. Jesus ele já sabia que ele iria encontrar aquela mulher. Nada é por acaso. Jesus não encontrou aquela mulher por acaso. Jesus ele só foi até ali por causa dela. Jesus ele só foi até ali, andou tudo até ali na Samaria por causa daquela mulher. E Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus chega naquele poço em Samaria e se assenta. E a Bíblia diz que de alguns minutos, alguns instantes, chega uma mulher samaritana. E aquela mulher chega com um balde para tirar água. E a Bíblia diz que Jesus, olhando aquela mulher, diz: mulher, me dá-me de beber. Aquela mulher ficou espantada, porque conhecendo o homem, não conhecendo que era Jesus, mas conhecendo pela vestimenta, pelo jeito, disse: como tu pode, judeu, me pedir água a mim que sou samaritana? Porque naquela época, judeus e samaritanos, viviam em guerra, eram brigados, não se conviviam. E Jesus lhe disse: ah, mulher, se tu soubesses quem é que lhe pede água, tu pediria água viva e eu lhe daria. E aquela mulher diz: água viva? Que água é essa? Me dai-me a mim. E Jesus disse: essa água viva, quem bebe dessa água que você der, voltará a ter sede, porque é água normal. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que ele está falando é o Espírito Santo. Quem beber da água que ele der, água viva. A Bíblia diz no começo do Antigo Testamento que tudo não era nada, o mundo não era nada. E a Bíblia diz que só tinha água. E a Bíblia diz no começo de tudo que a superfície não tinha nada, tudo era vazio, escuro. E a Bíblia diz que antes de Deus falasse que havia luz, era tudo escuro e vazio. Só existia água. E a Bíblia diz que ali, por aquelas águas, flutuava o Espírito de Deus, flutuava sobre as águas, andava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, ele andava, submergia sobre as águas. E por isso o Espírito Santo é referente como se fosse a água que sacia sua sede. O Espírito Santo é como se fosse a água. E por isso que Jesus disse desse modo para aquela mulher: quem beber da sua água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, nunca mais terá sede, mas do seu corpo sairá uma fonte que vai fluir rios de água viva. E aquela mulher ficou surpreendida e disse: não, então me dê dessa água, porque assim nunca mais vou poder voltar aqui, pegar água. Naquele momento ela não entendeu do que ele estava dizendo. E Jesus lhe disse: tá bom, então vai e chama o teu marido, depois volta aqui que eu vou te dar dessa água. E aquela mulher ficou triste. Naquele momento ela se entristeceu e disse: eu não tenho marido. E Jesus pega e diz: é verdade, nesse momento você acertou, você não tem marido. Você teve 5 maridos, 5 homens você teve, 5 homens você teve. E esse que você está tendo agora, esse que você fala que é teu marido, não é seu. Aquela mulher era uma adúltera. Aquela mulher tinha pegado o marido de outra mulher. E aquela mulher ficou triste e disse: vejo que você é profeta. E Jesus disse. E Jesus pega olhando para aquela mulher e disse: olha,
A mulher disse: eu vejo que você é um homem de Deus. Eu vejo que você é um servo do Senhor, que você é profeta. E Jesus disse: não, não sou profeta. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo que todos falavam. Que todos falavam que eu iria vir. Eu sou. Eu sou. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Cristo. E naquele momento, Jesus curou aquela mulher. Naquele momento, Jesus tirou toda a tristeza, toda a angústia, todo o vazio daquela mulher. Naquele momento, Jesus salvou a vida daquela mulher. Tirou a ansiedade, tirou o vazio e trouxe paz. Aquela mulher, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma. Largou sua vida e Jesus renovou a vida dela. Olha, essa mulher samaritana, ela está passando por um momento muito difícil da sua vida. Ela estava totalmente perdida, encurralada, e ela se encontrava num vazio profundo. Aquela mulher se encontrava num vazio profundo na sua alma. E ela, naquele momento, já vivia passado por 5 homens. Se Jesus não tivesse contado ela naquele momento, quem saiba quantos homens já não passaria pela mão dela. E ela fazia de tudo aquilo. Ela fazia de tudo aquilo para saciar aquele vazio que ela sentia. O vazio de Deus. O vazio de Deus. Ela fazia tudo aquilo para saciar, para tentar tirar aquilo. Que aquilo só se preenchia, aquele vazio só conseguia se preencher com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus foi se encontrar com aquela mulher. Naquele momento, quando ele se encontrou, aquela mulher foi cheia. Aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. E a partir daquele momento, ela nunca mais foi a mesma. Ah, glória a Deus. A partir daquele momento, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes, a gente passa por situações na nossa vida que a gente fica triste, fica abatido. Tem vários momentos da nossa vida que a gente sente um vazio profundo. Um vazio que a gente nem sabe explicar o porquê. E eu vou contar aqui rapidinho um testemunho. Um dia eu fui igual essa mulher samaritana. Um dia eu fiquei sentindo um vazio profundo dentro de mim. Quando eu tinha acabado de terminar o colegial, eu estava trabalhando e eu acabei sendo dispensado do meu serviço. Daquele momento eu fiquei triste, sabe? Abatido. E eu não queria nem vontade mais de trabalhar eu queria. Só ficar em casa. E aquele momento me veio muita tristeza, muita angústia. E uma falta de paz terrível. Terrível. Uma inquietação terrível. E um profundo assim abismo dentro de mim que eu não sabia o que era. E eu já conhecia Cristo, eu já conhecia Deus, e mesmo assim eu me deixei levar por aquele sentimento. E naquele momento, assim como a mulher samaritana, ela tentou preencher o vazio com homens, tentando assim, se satisfazer ali o desejo da carne, tentando tirar aquele vazio. Eu tentava tirar o meu vazio com bebidas, com festa, com os amigos. Eu tentava tirar meu vazio daquele jeito, mas mesmo assim eu não conseguia. Parece que aquilo só me fadigava mais. E teve um momento que eu fiquei abatido, sem saber o que fazer. Achei até que eu ia entrar em uma depressão. Eu estava entrando numa depressão terrível naquele momento. Só que quando Deus falou no meu coração, e quando eu estava quieto assim, sabe, em casa, sem saber o que fazer, Deus tocou no meu coração e disse: só tem um momento, um jeito de você sair disso. E eu falei para Deus: como, Senhor? Como eu posso me libertar disso? Porque eu não sei, eu vou entrar em depressão. E Deus falou dentro do meu coração: ora, fala comigo. Eu estava afastado. Eu não estava nem orando mais a Deus, porque eu não sentia mais vontade, força. Era um desânimo terrível. E Deus disse: fala comigo, peça a mim,
Fala comigo através da oração que eu vou saciar a sua sede. E naquele momento, queridos irmãos e irmãs, eu orei a Deus de joelhos. Eu precisava muito de um milagre. Eu precisava muito de um milagre e de uma resposta de Deus na minha vida. Porque eu estava totalmente perdido, sem ter um rumo. E ali eu fiquei, me ajoelhei e comecei a orar a Deus pedindo para que Ele tirasse aquele desânimo, tirasse aquele sentimento de incapacidade, de tristeza. Eu pedi a Deus, orei e confiei. Eu confiei em Deus. Desculpe, é que eu me emociono. Mas olha, eu confiei em Deus naquele momento. Eu busquei Ele, clamei, busquei a Deus naquele momento. E depois que eu lavei meu coração e minha alma a Deus, eu saí dali uma outra pessoa. Eu saí dali renovado. Eu saí dali sabendo que Deus abençoaria a minha vida. Através daquele dia, eu nunca mais parei de buscar a sua presença. E eu estava com medo, com depressão. Deus me curou da depressão. E eu estava sem emprego. Deus abriu a porta de um emprego para mim. E dali para frente, Deus abençoou a minha vida. Deus, Ele tirou o vazio do meu coração, que eu estava preencher com festa, com farra, e trouxe paz para o meu coração através do Espírito Santo. Talvez você também está passando por um momento desses. Talvez você também sente vazio, tristeza, angústia. Uma tristeza que você nem sabe de onde vem. Assim como Deus preencheu o meu vazio. Assim como Deus preencheu o vazio daquela mulher samaritana. Deus também vai preencher o seu vazio. Deus também vai preencher esse vazio. E o Espírito de Deus vai fazer presente sobre o seu coração e sobre a sua alma. E toda ansiedade, tristeza vai cair por terra. E a paz de Deus vai estar sobre o seu coração. E você vai ter um testemunho lindo para contar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa aquela mulher. E trouxe de novo para ela renovo, ânimo e força. E Deus também trouxe a mim. Eu sou um testemunho vivo, viu? Deus também trouxe de novo para mim ânimo, força e um renovo. Assim como Ele deu um testemunho para me contar e para aquela mulher contar, Ele também vai dar um testemunho para você contar. Confie nele. Se você está vivendo agora um tempo de tristeza, de ansiedade, Ele vai sobre você nesse momento. Ele vai tirar essa ansiedade. Ele vai preencher esse vazio com o Espírito Santo, com o Espírito dele. E você vai ser renovado, renovada, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então levante sua mão para cima e diga: eu creio, eu tomo posse. Eu vou orar com você nesse momento. Pedir para que Deus abençoe, para que Deus sacie sua sede através do Espírito Santo. E vou pedir nesse momento de oração, eu vou fazer um ato profético. E vou pedir para que Deus abençoe também um copo d'água. Se você estiver com um copo d'água, se você pode pegar nesse momento uma água, pegue uma água e ore comigo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele flutuava sobre as águas. Ele estava sobre as águas. E então nesse momento, eu vou pedir para que Deus abençoe esse copo d'água, para que quando a gente beber, o Espírito Santo de Deus possa vir sobre você e possa tirar todo o vazio e preencher com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ser renovado e terá um testemunho para contar, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então feche teus olhos nesse momento e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu quero te apresentar a vida do seu filho e da tua filha em tuas mãos. Senhor, abençoe essa pessoa agora, Pai. Meu Deus, proteja, guarda, que ela venha aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Coloque ela debaixo da tua mão poderosa. Renova ela com a tua presença, Espírito Santo. Pai, através dessa palavra, Pai, da mulher samaritana, aquela mulher precisava de um milagre. E o Senhor Jesus, o Senhor deu um renovo para ela. O Senhor fez sobre a vida dela, desceu o Espírito Santo. E todo vazio se acessou. E o Espírito Santo preencheu aquele vazio. Aquela mulher saiu dali renovada para a glória do teu nome.
O Senhor também me abençoou, Espírito Santo. O momento que eu estava triste, abatido, que eu não achava que nada poderia acontecer, que eu estava ferrado. Mas o Senhor mudou minha vida, me preencheu também com o Santo Espírito e me trouxe renovo e ânimo. Assim como o Senhor abençoou a minha vida, assim como o Senhor abençoou a vida daquela mulher samaritana, eu te peço, Senhor Jesus, aquela mesma água que o Senhor deu a mim, aquela mulher, dê também nesse momento essa pessoa agora que está vendo esse vídeo. Espírito Santo de Deus, te peço, faça presente sobre o coração e sobre a vida dessa pessoa, trazendo paz, ânimo, repreendendo a ansiedade, a depressão, trazendo paz, cura e libertação agora. Pai, abençoe seus filhos e suas filhas. Renova a fé, Pai. Proteja. Eu entrego a vida dela em tuas mãos. Eu declaro que a partir desse momento, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja, Pai, sobre a vida delas e que elas recebam o mover do Senhor sobre a vida e sobre o caminho delas, em nome do Senhor Jesus. Levante esse copo d'água e te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa água agora, Pai, com o teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito. Faça presente sobre essas águas, Espírito Santo. Para quem beber dessas águas, quem estiver triste possa se fortalecer, quem estiver doente possa ser curado, quem estiver precisando de um renovo, que o Senhor venha renovar essa pessoa agora. Pai, faça presente Espírito Santo sobre essas águas, para quando beber essas águas, quando nós bebemos, todo vazio venha ser preenchido com o teu Espírito Santo e que venhamos receber força e ânimo para a glória do teu nome. Diga assim, eu creio, eu tomo posse. Ora assim comigo. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito para a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê uma noite abençoada e tranquila e reparadora. Fique firme em Deus, tá? Nesse momento Ele renova suas forças. Beba seu copo d'água agora. Tome posse da sua bênção. Confie em Deus, viu? Tudo dará certo na sua vida. Deus abençoe sua vida, sua noite. E tenha uma noite de sono abençoada, tranquila e reparadora. E amanhã, acorde cedo. 6 horas da manhã e venha orar comigo, viu? Eu estarei aqui orando com você e por você. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça, Deus Ele te ama muito. E eu também te amo, Cristo Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.